Sim, vamos falar hoje sobre o docinho ouro branco. Não, vamos falar hoje sobre a Bíblia Trilógica. Sim, Bíblia Trilógica de Norberto Kepp é uma obra particularmente importante para compreender a dimensão teológica da trilogia analítica. O livro foi publicado pela Proton Editora em 2007. Tem 160 páginas. Sim, a proposta não é simplesmente fazer uma nova tradução ou comentário bíblico convencional. Kepp procura reinterpretar a Bíblia a partir da estrutura da ciência, filosofia e teologia trilógica, relacionando os textos bíblicos com seus conceitos de consciência, verdade, amor, beleza, inversão e realização humana. Sim, vamos à pergunta central. A pergunta que orienta a obra pode ser formulada assim: como compreender a mensagem bíblica integrando espiritualidade, razão e experiência humana? Kepp entende que a religião não deveria permanecer separada da investigação racional e da experiência concreta. Por isso, procura estabelecer uma relação entre fé, filosofia mais ciência. O triângulo divino. Esse é um dos conceitos mais importantes para compreender o livro. Segundo a apresentação da própria obra, Kepp considera que Agostinho e Tomás de Aquino realizaram uma integração importante entre teologia e filosofia, mas que seria necessário acrescentar um terceiro elemento, a experimentação científica associada por ele, à estética. Então, a experimentação científica associada por ele à estética. Ele estrutura isso como dimensão e princípio. A dimensão, a razão, o princípio, a verdade. Dimensão do amor, o princípio, a bondade. A dimensão da estética, o princípio, a beleza. Sim, a formulação de Kepp relaciona o homem universal à tríade: estética, amor, razão, associada a beleza, bondade e verdade. Yes. O homem universal. Um dos conceitos centrais da obra é o homem universal. Para Kepp, o ser humano original possui potencial para manifestar bondade, verdade, beleza, amor, razão, criatividade. O problema não seria a ausência desses elementos, mas sua inversão ou rejeição. Olha, se todo mundo tivesse os princípios da bondade, verdade, amor, razão e criatividade, se todo mundo tivesse isso, todo mundo ia ser belo, todo mundo ia ser magnético, todo mundo ia ser interessante, todo mundo ia ser tudo de bom. Imagina só, se as pessoas trocassem todo o consumismo, toda a preocupação das coisas materiais, se essas preocupações fossem focadas na bondade, na verdade, na beleza, no amor, na razão, na criatividade. O problema não seria a ausência desses elementos, mas sua inversão ou rejeição. O problema não é a ausência deles.
é a inversão, a rejeição. A Bíblia, imagina só, a maioria, vou dar exemplo das mulheres, a maioria das mulheres, homens agora estão preocupando com beleza, fazendo sobrancelha, usando maquiagem e tudo mais, mas vamos falar das mulheres. Imagina essas mulheres, em vez de ficar cheia de preocupação com essas coisas, com maquiagem, com tudo, focar-se na bondade, na verdade, na beleza, na razão, na criatividade. Olha pra você ver, não existe mulher gorda, sem preconceito às mulheres gordas, mas às vezes a pessoa come porque ela tá sentindo aquele vazio de alguma coisa, o vazio que só a bondade, a verdade, o amor, a razão e a criatividade preenche. Aí a mulher, se ela focasse nisso, ela ia ser magra, ia estar em forma, naturalmente. Então, vamos falar sobre a Bíblia como revelação. Na leitura de Kep, a Bíblia possui uma dimensão de revelação, de uma revelação espiritual. A Bíblia possui uma dimensão de revelação espiritual, mas ele procura interpretá-la também através da razão e da experiência. Assim, revelação mais razão, mais experiência, mais compreensão trilógica. Isso diferencia sua abordagem de uma leitura exclusivamente literal ou exclusivamente racionalista. O conceito de inversão aplicado à Bíblia. Aqui está provavelmente a conexão mais importante com os demais livros de Kep. A pergunta não é apenas o que a Bíblia ensina, mas também por que o ser humano conhece o bem e mesmo assim frequentemente escolhe o contrário? A resposta kepiana passa pela inversão. O problema do mal. Dentro da perspectiva de Kep, o mal não possui a mesma natureza do bem. Ele é entendido como uma espécie de desvio, rejeição ou inversão do bem. Assim, bem seguido de realidade original. Mal é afastamento ou inversão. Então, bem é realidade original, mal é afastamento, inversão. Essa percepção possui paralelos com tradições filosóficas cristãs, especialmente Santo Agostinho. Sim, vamos ter a parte 2, porque tá muito grande. Beijos!